Olá, tudo bem? Vamos para a nossa bússola astrológica da semana. Vamos usar a astrologia em nosso benefício para aprender a entender os sinais e principalmente para encontrar as respostas certas. Quantas dúvidas você tem e quantos questionamentos você se faz, ainda mais nesses momentos onde a gente tem que se reinventar, se reorganizar, se reestruturar e a gente não sabe muitas vezes nem por onde começar. Então, a astrologia é uma ferramenta fantástica para te ajudar a começar de uma forma correta, para que você possa encontrar as melhores possibilidades e de uma maneira mais importante ainda, você possa realmente perceber o que está acontecendo, encontrar respostas para os seus questionamentos e buscar decisões mais assertivas, certo? Então, a nossa semana hoje, nós ainda estamos no período de Capricórnio, que é o período do ano onde a gente se estrutura, onde a gente organiza o nosso futuro, onde a gente reavalia o nosso passado. E como sempre eu digo, é muito importante você ter um olhar positivo sobre o seu passado, porque nada no seu futuro vai surgir de um lugar que não existe. Tudo aquilo que você vai construir, tudo aquilo que você vai projetar, ele vem do seu passado. Então, se você começar a olhar o seu passado de uma forma mais positiva, tentando encontrar situações boas, você percebendo aquilo que você gosta de fazer, no que você consegue ser melhor, né? Que decisões suas foram mais assertivas, você consegue, olhando para trás, conseguir construir um futuro muito melhor. E o signo de Capricórnio nos fala isso, de uma estrada, de um caminho de superação, um caminho de superar obstáculos, de superar terrenos com dificuldades, mas quanto mais você caminha, quanto mais você supera dificuldades, mais longe você vai. Você chega a um lugar onde ninguém chega, né? Como dizia o Walt Disney, eu gosto daquilo que é imaginário, né? Daquilo que é lúdico, daquilo que é fantástico, porque lá eu não tenho concorrência, né? Meu lugar é o impossível, porque no impossível não existe concorrência. Então, mesmo que hajam dificuldades, mesmo que hajam empecilhos, o importante é perceber que a sua estrada ela é única e cada situação que você passa, se você conseguir observar ela de uma maneira positiva, ela vai te agregar muito. Você vai perceber que as coisas são, às vezes, até mais simples do que parece. Certo? Então, nós estamos no terceiro decanato do signo de Capricórnio. O terceiro decanato é regido pelo planeta Mercúrio, o planeta do pensamento, da comunicação. E como é que estão seus pensamentos? Né? A maior parte das pessoas que eu encontro está com uma mente bastante tensa, perturbada, preocupada, né? Tendo um pensamento bastante limitado. E você já percebeu que quando você está preocupado, tenso ou está triste, a sua mente fica limitada, você não encontra saídas, você tem aquele pensamento repetitivo o tempo todo? Pois é, se você se percebe, ainda mais agora que Mercúrio já ingressou em Aquário, né? Se você perceber que seu pensamento está se limitando, que você está sempre pensando na mesma coisa, ou tendo pensamentos que trazem para você sempre o mesmo tipo de sentimento, corta isso, né? Então, Mercúrio em Aquário nos traz exatamente isso, uma renovação na forma de pensar, uma possibilidade de você se conectar com a sua intuição. Mas como é que a gente se conecta com a intuição? Não é simplesmente esperar alguma maçã cair da árvore, né? Como é que funciona a intuição? A intuição é um passo além da lógica. Para você ter uma intuição de alguma coisa, você tem que ter um conhecimento muito grande sobre isso. Então, depois que você tem todo o conhecimento sobre um assunto, depois disso sua intuição pode surgir. E como é que você pode fazer isso com a sua vida? Como eu falei lá no começo desse vídeo, você olha para a sua história, você olha para a sua vida, você olha para o seu passado, tenta ter um olhar positivo, um olhar construtivo, né? Tentando perceber que coisas se identificam com você, onde é que tem repetições, que assuntos estão sempre surgindo na sua vida, para você ter um primeiro norte, um primeiro caminho para renovar seus pensamentos, para construir um novo futuro. Então, nada que é novo surge do nada. O que é novo surge daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente construiu. Certo? O que é o futuro, se não apenas uma reciclagem, uma renovação do presente? E o presente é o fruto do passado. Então, passado, presente e futuro estão sempre juntos. Basta a gente entender, a gente perceber como olhar isso de uma forma positiva, tá?
Então, nós estamos no terceiro decanato do signo de Capricórnio, finalzinho do signo, falando dos nossos pensamentos e de como você pode estar limitando a sua mente. Quando você limita a sua mente, você sofre. Você sente peso, cansaço, né? Você sente muita frustração, muitos medos. Então, é hora de perceber isso e se permitir algo novo, pensamentos novos, tentar enxergar a vida de uma outra forma, renovar a sua forma de olhar a vida. E quando você renova a sua forma de olhar a vida, você renova a sua forma de pensar a vida, certo? Então, nós estamos com um Sol caminhando em direção a Plutão, né? O Sol em conjunção com Plutão, que vai ser o ponto mais forte, além da lunação essa semana. E o que é um Sol em conjunção com Plutão? Sol está em Capricórnio, Plutão também está em Capricórnio. E nós vamos ter na lunação no dia 13 muitos planetas em Capricórnio, muitos em Aquário e muitos em Touro. A gente vai ter um aspecto muito tenso no céu. O Sol, ele traz a energia, a vitalidade, ele traz a construção, ele traz aquilo que traz a realização, ele mostra como as coisas podem dar certo, né? Como as coisas podem se realizar. Então ele ilumina, ele traz energia, ele traz vitalidade, ele traz ação, né? Ele traz brilho, ele traz valor ao signo de Capricórnio. O Plutão em Capricórnio já vem mostrando pra gente que tudo na vida é um ciclo, tudo tem começo, meio e fim, tudo tem esse movimento. Então Plutão ele traz a ideia de que algumas coisas têm que terminar, que alguns ciclos estão terminando, né? E quando algo acaba, a gente tem aquela energia do fim, né? Quando alguma coisa ela finaliza, fica uma marca energética, uma lembrança, uma memória, um sentimento. Então, Plutão fala muito da energia potencial daquilo que está acabando. Então, a gente acabou um ano, algumas coisas da sua vida podem estar terminando ou terem terminado, e fica uma energia com isso. E como é que você pode juntar o final de um ciclo, né, onde fica uma energia, fica uma memória, fica um sentimento, com algo que está sendo iluminado, projetado para frente, que é bem a questão do Sol, né? Então, é bem o momento mesmo da gente pegar aquilo que a gente tem, que você tem hoje, a bagagem que você tem hoje, qual foi o fruto da sua vida, qual é que foi o fruto do ano passado, e perceber que existe uma energia nisso, que algumas coisas têm que terminar, mas que essa energia você pode usar sim para construir um novo futuro, para ter uma nova realidade, porque de novo, a gente tem que olhar para trás para conseguir andar para frente, certo? A gente tem que saber de onde é que a gente veio, o que a gente tem na nossa bagagem, tá bom? Então, o Sol em conjunção com Plutão chama muito esse processo de desintoxicação, né? Agora, o que tem que terminar, termina, a gente elimina, mas fica sempre alguma coisa quando algo termina. Sensações boas, ruins, pensamentos, sentimentos, e isso pode ser usado a seu favor, independente se é um sentimento bom ou ruim, é um resultado. E você pode, a partir disso, construir uma nova perspectiva de vida, olhar a vida de uma outra forma, se questionar por que as coisas acontecem da mesma forma, se questionar de como é que você pode mudar algumas coisas. Então, trocar um pouquinho do discurso, em vez de perguntar toda hora por que as coisas acontecem comigo ou por que elas não acontecem, começar a pensar para que elas acontecem, qual é a finalidade delas. Então, sair desse lugar de se vitimizar, às vezes, por situações complicadas, e todo mundo tem situações complicadas na vida, para se colocar no lugar de tentar assimilar e compreender a função daquilo na sua vida, certo? A gente também tem uma lua nova no dia 13, a gente tem a lunação em Capricórnio, e lunação é quando Sol e Lua estão no mesmo signo, e agora a gente vai ter essa lunação em Capricórnio, trazendo toda a energia, tanto ativa quanto passiva do signo de Capricórnio. Então, a lua nova sempre nos convida a renovar alguma coisa, a fazer algo novo, a trazer o novo para a nossa vida. Então, quando a gente fala de uma lua nova em Capricórnio, a gente fala de trazer o novo para a nossa estrutura, para a nossa base, aquilo que nos mantém em pé, aquilo que nos sustenta, né? Aquilo que nos mantém firmes. O que você pode renovar, o que você pode fazer a seu favor para ter mais determinação, mais firmeza, se frustrar menos e superar os obstáculos que estão na sua frente? No que você pode se fortalecer? Porque, gente, por mais que existam problemas e dificuldades, independente da área, se eles estão na sua frente é porque você consegue ultrapassá-los. Às vezes você lembra do pensamento limitado, acredita que não consegue, que não pode.
né? E quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, a nossa mente não vê mais saídas, porque a gente fecha o campo mental. Então, o que você pode trazer de novo, o que você pode eliminar que te enfraquece, porque nós temos a conjunção de Sol com Plutão, né? Além da lunação. Então, o que você pode eliminar que te enfraquece, o que você pode fazer para te fortalecer e continuar essa caminhada. Essa é a grande questão da alunação, porque nós vamos ter muitos planetas em Capricórnio, em Aquário e em Touro. E o que quer dizer tudo isso? Que nesse momento de Urano em Touro, que a gente é chamado a renovar nossos valores, e aí a gente fala de financeiro, a gente fala de relacionamento, a gente fala de maneira de viver, a gente tem a necessidade de renovar nossa estrutura, de fortalecer a estrutura para o novo poder surgir. Porque o novo não é uma coisa que vem do além. O novo, ele é algo que é fruto daquilo que você construiu. Então, é o momento de fortalecer as suas bases, de renovar os seus valores, para que você possa pegar aquilo que você já tem, né, aquilo que já está à sua volta, para construir uma nova realidade. Tá bom? Então, a gente também tem uma coisa bem interessante nesse mapa, né? Nesse mapa da semana, que nesse momento de início da semana, a gente não tem nenhum aspecto de quíntil nem de oposição no céu. Né? Que aspecto é a relação dos planetas entre si. E quando a gente não tem quíntil, às vezes a gente encontra uma dificuldade de se adaptar, a gente não tem jogo de cintura. Então, é importante ter bastante cuidado, até pela ênfase de planetas em Touro, em Aquário, que são signos fixos, e em Capricórnio, que também é um elemento terra e é um pouco menos, tem um pouco mais de dificuldade de adaptações. É muito importante você se flexibilizar um pouco, né, de se adaptar um pouquinho, de não fazer somente as coisas do seu jeito e nem ceder sempre porque os outros querem de você. Um pouquinho de jogo de cintura vai facilitar a semana. E a gente tem uma ausência de oposições que indica que às vezes é difícil a gente lidar com aquilo que a gente não concorda, pontos de vista diferentes, né? Então, às vezes numa conversa as pessoas não se entendem porque uma pensa de uma forma, uma pensa de outra. Então, se você chegar no momento, nessa semana, em que você encontre conflitos, que é bem a situação da oposição, porque a oposição é como um cabo de guerra, é como se um puxasse para um lado e outro puxasse para o outro. Sempre alguém vai sair perdendo, né? Então, se pararem de puxar e forem para o centro, ou se puxarem com a mesma força, ninguém vai se machucar. Então, se você tiver uma situação de conflito nessa semana, busque o meio termo. O branco não é tão branco, nem o preto é tão preto, né? Não é tão quente nem tão frio, o morno tá bom, o cinza tá legal. Então, assim, o meio termo e a flexibilização, sabe? Sem tanto controle, sem tanta necessidade de ter tudo no seu devido lugar. Relaxa, flexibiliza, sabe? Faz negociações, chega a meio termo, que isso também vai te ajudar muito na tua construção de futuro, porque cada vez mais a vida te chama para uma renovação, porque são cada vez mais planetas ingressando em Aquário e pedindo novo, mas o novo, ele é fruto daquilo que você já tem. Tá bom, pessoal? Então, uma ótima semana para todo mundo. Que seja uma semana de bastante fortalecimento, de renovação de valores e que vocês consigam, sim, através da própria história, a partir da própria vida, dos seus próprios sentimentos e pensamentos, perceber o que falta para virar essa chavezinha, né? O que falta para você trazer a renovação na área de vida que você precisa, tá bom? Beijão!